primeira fase é a fase oral, que vai ali do nascimento até mais ou menos 1 ano e meio, onde toda a libidinização do corpo está para a boca. A segunda fase de desenvolvimento então, é a fase anal, que vai ali na fase do desfraude da criança, é onde a criança começa a ter uma apropriação do próprio corpo. Até então, até na primeira fase, a criança ela precisa do empréstimo do ego dos seus pais. Ela precisa dos pais para saber o que ela é, que ela tem um corpo, ela nem sabe que ela tem um corpo. Nessa fase anal, é a fase onde o Lacan fala do estádio do espelho, é onde a criança começa a se reconhecer como um ser separado dos seus pais. Então, essa separação começa a aparecer, inclusive as próprias fezes têm essa questão de estar no corpo e se separar do corpo, né? Então, a criança vai começando a se apropriar da ausência-presença, do contato-separação, né? E de sentir o próprio corpo. Então, é a fase onde a criança começa a conseguir controlar os esfíncteres e começa o desfraude da criança. Então, essa é a fase anal. Essa é uma fase bem delicada, vamos dizer assim, porque é onde a criança começa a ter intelecto também. Ela começa a compreender a língua materna, a materna que eu falo português, inglês, alemão, a língua que os pais falam. Ela começa a conseguir articular palavras, ela começa a entender a fala dos pais, começa a se criar fantasias. É uma fase onde se começa a educar as crianças, onde se começa a ensinar coisas. Não adianta a gente pegar um bebê e ensinar, porque o bebê ainda... A gente tem que conversar, obviamente, porque a criança ela vai sendo banhada por uma linguagem, mas ela não vai conseguir ser educada, ela não tem ainda a cognição necessária para isso. Na fase do anal, sim, é uma fase, então, onde é um banho de descobertas. Primeiro, da criança se apropriar do próprio corpo, da criança conseguir controlar o xixi e o cocô, e da criança poder começar a articular palavras, e aí entra a parte da teimosia, da mãe querer que ela se troque, ela não se troca, da mãe querer que ela tome banho, ela não quer tomar banho, da criança começar a segurar o cocô e ficar com prisão de ventre. A criança já vai conseguindo ver que os comportamentos que ela faz geram respostas nos seus pais. E ali ela começa, eu vou botar entre várias aspas, manipular a relação entre pai e filho. E eu vou falar manipular porque a criança não faz isso pela manipulação que a gente conhece que um adulto faz. É a forma como ela vai conseguindo existir, articular ali todas essas questões da existência dela. Nessa fase, o narcisismo primário e secundário já está ali em formação, o ego já está em formação, e a criança já começa a responder aos estímulos externos. Ali o Freud percebe com grande frequência no discurso dos seus pacientes problemáticas relacionadas em essa fase do desfraude, de crianças ter prisão de ventre, de crianças segurarem, de lembrarem de fazer isso. E o que o Freud interpreta? Como ele trabalha muito a questão da erotização do corpo, que o nosso corpo é como um todo erotizável, cada fase de desenvolvimento é uma fase onde há um foco de erotização. Então, a primeira fase, que é a fase oral, há o foco de erotização, tudo relacionado à boca. A próxima fase é anal. Então, quer dizer, é onde a criança vai, o foco dela vai para o ânus, né? E para os esfíncteres, que ela começa a sentir prazer quando evacua, conseguir perceber esse prazer da onde que vem. Então, o foco fica muito grande nisso. E o Freud percebe que algumas crianças justamente seguravam o cocô para sentir esse prazer na hora da evacuação. E além de poder receber uma atenção redobrada dos pais. Quem vivencia crianças, bebês, né, nessa fase aí, 2, 3 aninhos, sabe que é uma fase onde a família inteira fica com foco no desfraude dessa criança. Ah, não fez cocô, fez cocô. É a comunicação da família vira em torno da palavra cocô. O cocô vira a comunicação dentro da família. Então, a criança sabe que aquilo é uma coisa muito importante, que aquilo é uma coisa muito preciosa.